Olá, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existem profetas rebeldes? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre profetas rebeldes. Se você gostou do assunto, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar. Isso é muito importante para nós, isso é muito relevante para a gente saber se você tem gostado dos nossos conteúdos aqui no canal. Isso só inspira a gente para que a gente continue nessa pegada firme aí com o Senhor, tá bom? Deus vai falar com você e nunca se esqueça, é possível ser Deus na vida de alguém. E bora mais um vídeo no canal. Meus irmãos, Mateus capítulo 4, tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é falar levado... sobre... A Bíblia Sagrada vai nos falar sobre um homem chamado Jonas. E quando eu olho para a história de Jonas, eu vejo que Jonas era um profeta rebelde. E hoje eu vou falar então sobre 5 características de um profeta rebelde. A primeira característica de um profeta rebelde é que ele não consegue amar os diferentes. Jonas não conseguia amar os diferentes. Os ninivitas eram pessoas más, sim. Eram pessoas cruéis, sim. Mas diante de Deus, eles deveriam ter oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Portanto, existia uma mensagem de arrependimento para eles. Eles poderiam mudar a sua vida e a gente vai ver que no final eles querem mudar a vida. Mas Jonas não tem a capacidade de amar os diferentes. Isso me chama a atenção porque essa é uma característica de profetas rebeldes. Então vamos lá se aprofundar um pouco mais sobre esta questão dos profetas rebeldes. Porque a segunda grande característica de um profeta rebelde é que Jonas ele usa da sua liberdade para fugir de Deus. Está aí a segunda grande característica de um profeta rebelde. Ele usa toda a liberdade que ele tem para fugir de Deus. Deus disse para Jonas, vai até Nínive e clama contra ela. Jonas fez o quê? Pegou um barco rumo ao contrário, rumo à cidade de Tarsis. Percebe-se que então ele usa da liberdade que ele tem para fugir de Deus. Jonas ele está numa viagem sem propósito algum. E quantos profetas nos dias de hoje estão viajando literalmente sem propósito? É duplo sentido? Sim, mas é verdade. Estão viajando. Viajando sem propósito. Caminhando na vida sem direção. Porque quando não estou segundo as direções de Deus, eu estou sem direção na vida. E a gente vai ver que Jonas era um profeta, sim. Era um profeta de Deus? Sim, mas um profeta rebelde. Sim, ele era profeta rebelde. E quantos de nós conhecemos pessoas que estão em condições de profetas rebeldes e não conseguem se enxergar? Minha esposa fala uma frase que eu acho interessantíssima. Tem muita gente que se vê, mas não consegue se enxergar. É uma verdade bendita essa. Terceira característica de um profeta rebelde é que ele busca isolamento. Ele busca se isolar. Ele entra nessa embarcação quando ele está sem direção, ele entra na embarcação, portanto ele quer isolamento. E quando ele se isola, aí é o perigo. Ele entra para o fundo do barco, nos porões da embarcação, buscando isolamento. Terceira característica de um profeta rebelde, ele quer se isolar. Não era para Jonas se isolar. Jonas se isola porque ele quer se isentar da responsabilidade de falar. Portanto, Jonas se cala. E quantos de nós nos calamos? Nos calamos muitas vezes quando entramos no Uber e podemos falar. Quantas vezes nos calamos quando a gente entra no supermercado, nas filas, nas idas e vindas, e nós nos calamos, nos silenciamos. Estamos nos escritórios onde trabalhamos, estamos nas escolas onde estudamos e nós nos silenciamos. A gente não pode se silenciar, porque o isolamento com a finalidade de não falar aqui traz uma grande ideia e uma grande característica
de um profeta rebelde. Quarta característica de um profeta rebelde, a gente vai encontrar em Jonas. Jonas não é um homem de oração. Jonas não é um homem de oração. Deus fala com ele, e quando Deus fala com ele, ele não vai orar. Jonas não é um homem de oração, porque a gente vai ver o povo está desesperado no barco. O contexto de Jonas é isso, o povo está maluco, desesperado, vem uma grande tempestade, o barco está quase afundando, as águas entrando dentro da embarcação, e eles estão desesperados, cada um começa a buscar o seu Deus conforme eles acreditavam nos seus deuses, cada um começa a buscar e tal, e chega em Jonas, e Jonas está, sabe, isolado, quieto, sem falar. Entende o que eu estou querendo dizer? Jonas está sem entender, fora de contexto, e tudo aquilo que está acontecendo. Jonas não ora, Jonas não é um homem de oração. Quando ele tem a oportunidade de orar, ele não ora. Deus fala com ele, ele não ora. Os marinheiros vão conversar com ele, ele não ora. Sabe que hora que Jonas vai orar? Jonas só vai orar quando ele está dentro do ventre do grande peixe. Ele esperou os marinheiros jogarem ele no mar, e aí mesmo assim Jonas não ora. Jonas não é um homem de oração. Característica de um profeta rebelde: ele não ora mais, ele não busca Deus. Se você conhece alguém que está sem orar, que está em rebeldia, marque ela aqui, marque o nominho dela, que ela seja alcançada, abençoada, e que a mensagem de Deus seja capaz de restaurar a sua vida, e você saia deste estágio de rebeldia, entre pelo caminho da obediência, porque aqui a gente está estudando sobre algumas características de pessoas rebeldes. A quarta característica é, como eu disse, ele não era um homem de oração. Ele teve inúmeras oportunidades para orar e ele não orou. Finalizo aqui a quinta e última característica de um homem rebelde, melhor dizendo, de um profeta rebelde, é que ele é causador de tragédias. O barco só estava quase indo a pique, afundando, a tempestade, o mar bravio, tudo acontecendo. Por quê? Por causa da rebeldia de Jonas. Jonas, aonde passa, está causando tragédias. Sabe por que ele causa tragédias? Porque aonde ele entra, aonde ele está envolvido, as pessoas sofrem. Oh, meu irmão, quantas pessoas estão com esta característica de um profeta rebelde? Sabe por quê? Porque essas pessoas já não querem mais se submeter à vontade de Deus. E aonde está, por não realizar a vontade de Deus, por não realizar tudo quanto Deus tem para a tua vida, aonde Ele coloca a planta do pé, é só tragédia. As pessoas que se aproximam dela, é só tragédia, é só sofrimento. Então a gente vai vendo isso sobre a vida de Jonas. Meu irmão, esta foi a quinta e última característica de um profeta rebelde. Jonas é tão rebelde a ponto de ele não aceitar a transformação dos ninivitas, e ele deseja a morte. Jonas quer morrer. E ao invés de desejar a morte, que desejamos, sabe o quê? Que morra em nós toda a rebeldia existente. Ao invés de murmurar e reclamar por algumas coisas, de não aceitarmos algumas coisas de Deus em nossa vida, que a gente deseja que morra em nós, é todo este espírito de desobediência que nos ronda e que está ao nosso redor. Tá bom? Esta é a mensagem de Deus. 5 características de um profeta rebelde. Deixa um comentário aqui no vídeo. Deixa. Você conhece crentes rebeldes? Você conhece profetas rebeldes? Você conhece profetas rebeldes? Marque algum deles aqui. A gente não está aqui para depreciar ninguém. Longe de nós. Somos servos de Deus, somos crentes em Jesus. A nossa ideia aqui é que você seja alcançado por Deus, que você saia desse estágio de rebeldia, que você aceite a mensagem divina, que você entre pelo caminho do Senhor e que você cumpra o plano maior que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Profetas rebeldes existem, mas eu não quero ser, eu não vou ser. Portanto, eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Você que ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, de dar aquela curtida. Isso é muito relevante, é muito importante. E se você comentar aqui
ajuda ainda a propagação desta mensagem, tá bom? Eu fico muito feliz de poder ser instrumento de Deus e como eu sempre tenho dito aqui no canal, não deixe de ser Deus na vida de alguém. Você pode ser Deus na vida de alguém. Se não nos segue ainda nas redes sociais, tá elas aí, tá bom? Para vocês seguirem, serem abençoados. Vamos fazer uma rede do bem, caminhando, compartilhando e anunciando a mensagem de Deus a todos quanto precisam ouvir. Beijo no teu coração. Fui! Até o próximo vídeo.